Muito bem-vinda! A nossa aula de hoje vai ser sobre medidas, sobre quantidade do pó descolorante e do OX. Se é 1 para 2, se é 1 para 1. Por incrível que pareça, eu recebo bastante esse tipo de pergunta lá no meu Instagram. E hoje vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Então, eu sou Joseli Machado, especialista em mechas. E a minha missão aqui é ajudar você, cabeleireira, a fazer cabelos incríveis, faturar mais, ser reconhecida. E vamos para a nossa aula de hoje. Primeiro de tudo, aconselho que você tenha em mãos no seu salão de beleza uma balança de precisão, que é para você estar fazendo a medida correta, tanto do pó, que eu vou mostrar aqui para vocês, quanto das colorações. Gente, é muito importante você medir, tá? Porque você vai colocar a medida correta para ter o resultado que o produto te garante, tá? Então, não faz nada no olhômetro. Além disso, quando você usa uma balança, você pesa tudo certinho, você passa credibilidade para sua cliente, porque a cliente, ela observa tudo. Então, o primeiro passo, você vai comprar uma balança, olhar no rótulo do seu pó descolorante o que é que eles te pedem, se é 1 para 2, se é 1 para 1,5, tá? No pó que eu uso aqui, que é o pó da Dueto, ele fala para a gente utilizar 1 para 2. Como assim 1 para 2? Se eu coloco uma medida de pó, eu coloco 2 de oxidante. Um exemplo, 30 gramas de pó, eu uso 60 gramas de oxidante. A gente tem duas formas de preparar o pó, de fazer o pó. Na balança, tá? E de uma outra forma que eu vou falar para vocês no final. Então, se eu quero fazer um iluminado, eu uso 1 para 2. Você vai ver na textura do seu pó, tá? Porque às vezes quando a gente usa um outro pó, ele fica mais firme, mais duro, ou às vezes ele fica mais ralinho. Tem que ver sempre no rótulo o que é que eles indicam. Então, eu costumo usar 30 para 60 gramas de peróxido. Fica uma textura nem tão mole, nem tão firme. Então, facilita até na hora da aplicação. Porém, eu uso essa proporção de 1 para 2 quando eu vou fazer iluminado. Quando é aquela mecha que não precisa estar bem próxima da raiz. Por quê? Porque se eu errar também na medida do meu pó, eu corro o risco de causar uma mancha, esse cabelo ficar manchado. O pó muito mole, ele corre o risco de manchar a raiz da sua cliente porque o papel vai escorrer. Tá? Ele muito firme, talvez o cabelo não, se for uma mecha mais grossinha, não absorva tão bem. E aí vai ficar umas partes sem descolorir. Por isso que a gente também faz a parte do repasse, tá? Aplica novamente o produto. Mas, para facilitar o seu dia a dia, 1 para 2 quando você for fazer um iluminado, tá? E quando você quiser fazer uma mecha, um retoque de raiz, uma mecha colada na raiz, você vai fazer ou 1 para 1,5 ou 1 para 1. 1 para 1 eu acho muito firme, fica ruim para até na hora da aplicação. Quando eu quero fazer uma mecha mais colada, eu faço 1 para 1,5, tá? Eu vou vendo a consistência, como é que vai ficando, porque varia de produto, de pó para pó. Então, para fazer uma mecha mais coladinha na raiz, eu utilizo 1 para 1,5. Ou seja, se eu coloco 30 gramas de pó, eu coloco 45 de oxidante. E eu vou vendo a textura, como é que fica na hora da aplicação, se está atrapalhando, se está ficando tudo certinho, se está ok na hora da aplicação. E, gente, outra dica que eu quero dar para vocês. Na hora de preparar, nunca use muito produto. Um exemplo, 50 gramas nesse pó aqui, ó, ele indica 50 gramas de pó para 100 de OX. Porém, se eu for fazer uma proporção de 50 gramas, eu não vou trabalhar nessa velocidade tão rápida, então eu vou perder a força do meu pó descolorante, porque ele vai inflar, tá? Então faça pequenas quantidades. Ah, fiz 20 gramas ou 30. Quando o cabelo é curtinho, mais curtinho, eu costumo fazer 20 gramas, porque eu vou aplicar pouco produto, então esse produto vai render bastante. Se é um cabelo grande, aí eu já faço uma quantidade maior, 30 gramas de pó, tá? Então, nunca ultrapassar 30, a não ser que vá ser um freehand.
Mas se você estiver fazendo uma técnica no papel, coloca uma quantidade de 20 ou 30 gramas para não ter desperdício aí, tá? A segunda forma de você estar fazendo aí a medição do seu pó descolorante sem utilizar a balança é essas conchinhas que vem aqui, ó, dentro do pó. Alguns pós vêm com esse medidor. Então, você pode fazer também aqui, ó, aqui é 10 gramas. Você pode colocar 10, 3, no caso, 3 dessa, que daria 30, tá? Coloca 3 e coloca 6 de oxidante. Você pode fazer aqui também, tá? Então, você vai ter uma proporção correta na hora de fazer aí a sua mecha. Se você gostou dessa aula, compartilha com sua amiga, deixa aqui suas dúvidas nos comentários para que eu possa estar te ajudando nas próximas aulas. Se não é inscrito, já se inscreve, porque toda semana tem conteúdo aqui para ajudar você, cabeleireira. Então, é isso. Até a próxima aula.